o primeiro livro. Assim, escrevo sobre outros assuntos, mas relacionados à ditadura militar. É o primeiro livro. E este ano eu vou publicar o segundo, a respeito dessa temática. Mas eu já escrevi muitas reportagens. Como jornalista, escrevi muitas reportagens a respeito do assunto, já escrevi comentários também. Mas por que esse livro? O que que relata aqui? O que tem? Não, por que você escreveu esse livro? Este livro aí eu fiz como meu trabalho de conclusão de curso de jornalismo, que jornalismo foi minha segunda faculdade. Eu tinha comunicação social, comunicação social, exatamente, era o curso. É que hoje não se chama mais comunicação social, e habilitação em jornalismo. Então, eu fiz essa faculdade. A minha primeira foi letras, depois eu fiz direito também, como graduação, mas não foi a sequência. Eu fiz mestrado em ciências da comunicação na USP, e depois eu fiz direito. Mas o que me levou a abordar essa questão é porque eu escrevi no último ano da ditadura militar. E era um momento em que já tinha acontecido a lei de anistia, em 79, e acabado a censura, porque acabou o AI-5, perdeu a validade. Então, os exilados, pessoas processadas, começaram a contar suas histórias. E a cada livro que eu contava, que eu lia, eu percebia que eu também tenho uma história para contar. Mas era difícil falar sobre isso, porque eu passei a ditadura inteira. Quando começou, eu tinha 6 anos de idade. Eu estava no primeiro ano do curso primário, numa escola que ficava dentro do Sindicato dos Operários Portuários. Meu pai era diretor desse sindicato, era da diretoria. A minha irmã mais velha estava no segundo ano, e a mais nova era recém-nascida. Então, isso quando começou a ditadura. Quando terminou a ditadura, eu já era professora, eu tinha feito curso normal, me formei professora. Eu terminei letras, fiquei dando aula no Estado, fiz concurso, era professora efetiva, e aos 24 anos eu resolvi que eu ia voltar a estudar, porque eu queria fazer jornalismo como primeira faculdade. E aí a minha irmã, a caçula, já tinha entrado na faculdade também no ano anterior, em arquitetura, e eu comecei a frequentar de novo a universidade e falei, eu preciso voltar para fazer o que eu queria fazer, que era jornalismo. Porque jornal nós líamos desde crianças. Então, eu fui fazer jornalismo. E, no final, assim, eu já fui escrevendo alguns poemas relacionados à ditadura, mas eu não mostrava para ninguém. Porque passamos a vida inteira escutando a nossa mãe dizer, cuidado com o que vocês falam na escola. Por quê? Nós tínhamos aula na escola. Não só depois do curso primário, fomos para o ginásio, enfim, fomos fazendo todos os outros cursos. Nós ouvíamos o que os professores falavam nas aulas e chegávamos em casa e comentávamos. Olha, hoje a professora ou o professor falou isso, o professor de tal disciplina falou isso. Aí meu pai falava, bom, mas não é exatamente isso. Ele dava a versão dele. É como se nós falássemos 2 idiomas, um em casa e outro na rua. E aí ele falava, nós ouvíamos. Entendíamos perfeitamente, porque nada foi escondido de nós desde pequenas, né? Com 6 anos de idade, eu fui ao navio Raul Soares visitar nosso pai. Então, foi ao Palácio da Polícia, porque meu pai primeiro estava preso lá. Nós fomos lá, não vimos nosso pai, mas eu fui lá. Nós fomos lá com a minha mãe. Então, a minha mãe dizia para nós, cuidado com o que vocês falam na escola. Porque ela sabia o que era... Se nós falássemos qualquer coisa, ou o que estávamos falando dentro de casa, poderia ser perigoso. Então, ela fala, cuidado com o que vocês falam na escola. Então, esse cuidado com o que vocês falam ficou tão introjetado que depois, quando a gente já podia falar, era difícil, porque acabou a ditadura no começo de 85. E eu estava fazendo o último ano de jornalismo, começando o meu TCC. Então, eu escolhi um livro que é uma ficção, mas é uma ficção baseada na realidade, que era Sangue de Coca-Cola, do Roberto Drummond. Roberto Drummond era um jornalista e ele se tornou muito mais conhecido por Hilda Furacão, que depois foi feito minissérie.
Mas eu conheci o Roberto Drummond em um congresso em janeiro de 85, no Rio de Janeiro. Estava tendo Rock in Rio, eu estava num congresso de literatura. E a obra dele estava sendo analisada por uma professora da Suíça. Eu assisti a apresentação e lá fora tinha uma banca de livros. E eu vi Sangue de Coca-Cola, a capa já me chamou a atenção. Quando eu li a sinopse, eu falei, esse livro é meu. E ele estava lá, pedi autógrafo para ele, conversamos sobre a forma como ele falou daquela realidade toda, mas com um realismo fantástico. Falei, bom, vou fazer meu trabalho de conclusão de curso sobre isso. Eu uno letras, que eu já tinha, com jornalismo. E para conseguir professor para me orientar foi difícil, porque um professor que tinha conhecimento tanto da área de letras e de jornalismo, ele estava doente e não podia pegar orientação. O outro já tinha completado o número de orientações. E aí, o terceiro aceitou, mas ele falou para mim, eu não tenho conhecimento de letras. Eu falei, não tem problema, eu tenho, então tudo bem. Passamos a conversar e, na primeira orientação, ele me perguntou, por que você escolheu esse assunto? Falar sobre literatura que aborde a ditadura militar. Aí eu contei por quê. Falei, bom, a minha família foi atingida pela ditadura militar no primeiro dia do golpe, dia 1º de abril de 64. Meu pai foi preso de manhã dentro do Sindicato dos Operários Portuários, porque ele passou a noite do 31 para 1º, porque já se sabia que alguma coisa estava acontecendo no país. E poderia acontecer mais ainda, não estava definido que o presidente estava afastado. Ele então falou, bom, mas você tem uma história melhor para contar. Mas eu tinha dificuldade com isso. Eu falei, não, mas isso é a história da minha família. Ele falou, não, essa história não é da sua família. Essa história é a história de Santos, é uma história do Brasil, é a história de muitas famílias. E aí ele me convenceu. Falei, tá bom, eu vou conversar com meu pai, se ele aceitar me dar uma entrevista, eu vou contar essa história sob o meu ponto de vista e também sob o ponto de vista dele. Então, a primeira parte desse livro, eu conto a história do meu ponto de vista, desde um pouquinho antes dos 6 anos, quando eu trocava o sentido das palavras, e aí eu falo do sentido das palavras sendo trocados ao longo do tempo, dos 21 anos que nós vivemos. E levo por 21 anos a história, a primeira parte, e vou relacionando com as coisas que vão acontecendo no momento, e não só na nossa casa, mas no país, culturalmente, em educação e política. E eu falo dos festivais de música, da importância, porque a gente começou a assistir e anotar a letra de música do Chico Buarque, por exemplo. Eu tinha um cadernetinho anotando as músicas do Chico Buarque. Então, a gente foi acompanhando tudo o que estava acontecendo no país, culturalmente, mas também politicamente, dentro de casa, enfim, ia fazendo esse jogo. E até que nós chegamos até 85, enfim, o que nós tivemos e lutamos pela diretas, e enfim. E depois, a segunda parte, é o meu pai contando, quando ele chegou a Santos, porque ele não era santista, e, enfim, minha mãe se conheceram aqui, enfim, e quando ele começou a trabalhar nas docas, e até por uma interferência dela também, ele começou a trabalhar nas docas, e enfim, ele foi se engajando no movimento sindical, e participava de assembleias, depois ele sempre falava, e ele foi convidado a fazer parte de uma chapa. E essa chapa foi justamente em 63. A eleição foi em outubro de 63, e em novembro eles tomaram posse, a chapa vencedora. O presidente do sindicato era Manuel de Almeida, que já era a terceira gestão dele. Poucos fizeram, antes dele só o José Gonçalves, que eram 3 gestões seguidas. E esse sindicato ele tinha uma abrangência muito grande, ele representava mais de 10 mil trabalhadores do Porto de Santos, da Companhia Docas de Santos, porque tinha os portuários da administração, que tinha o sindicato, que era o Valdemar Neves Guerra, o presidente, e os operários portuários eram muitas categorias reunidas, mas tinham muitos outros sindicatos. Mas o Operários Portuários era um sindicato muito forte. A nova sede tinha sido inaugurada 2 anos antes, porque ele é de 1931.
mas tinha uma nova sede que foi inaugurada em 62 pelo presidente da República, João Goulart. Aquele dia foi um dia inteiro de muita autoridade naquele sindicato, desculpa. De manhã, as novas instalações da escola foram inauguradas pelo ministro da Indústria e Comércio, acho que era Indústria e Comércio, Ulisses Guimarães. De manhã, houve uma missa na catedral, celebrada por Dom Idílio José Soares, e a primeira fileira da missa, todos os sindicalistas, que depois estavam sendo acusados de serem comunistas, ateus, estavam todos na catedral. E os alunos tinham aulas de religião, faziam primeira comunhão, tinha tudo isso. E aquele auditório, eles têm um salão nobre, cabiam 2.000 pessoas sentadas. Estava lotado à noite, era Dia das Mães, um domingo, e o João Goulart estava inaugurando aquele sindicato. Então, era um lugar muito importante. E, justamente por essa importância toda desses diretores, desse sindicato, foi um sindicato muito visado. Então, no dia 1º de abril de manhã, acho que foram 16 sindicatos, e ainda tiveram algumas delegacias sindicais, que o sindicato era nacional e aqui funcionava a delegacia sindical. Foram invadidos e foram arrebentados mesmo, à procura de armas, de material subversivo, e não encontraram nada disso. E eles foram levados todos para o Palácio da Polícia. Então, meu pai dizia, foram soltos presos correcionais para que tivesse espaço. E, mesmo assim, não tinha espaço. Eles se revezavam para poder dormir. Uma cela pequena, e então não cabia tanta gente. Então, alguns deitavam e dormiam, e os outros ficavam em pé. Depois, eles se revezavam. Então, ele vai contando coisas que eu não sabia. Então, a gente ouvia, né? Eles não escondiam nada da gente quando meu pai e minha mãe conversavam na nossa frente, mas determinadas coisas ele não tinha contado. E depois a visão dele do Raul Soares, porque na minha parte, eu falo da minha visão, da minha visita lá, o que foi. Porque uma criança de 6 anos, então a gente pegou uma lancha no cais do porto, ali do lado onde tem a estação das barcas, que travessia para Vicente de Carvalho, e fomos levados até o meio do canal do estuário. Sabe aquela escadinha? Aquela escadinha, exatamente, que tem lá até hoje. E atracava ali aquelas lanchas. Era uma lancha da Marinha, me parece, ou se era da Aeronáutica, porque trazia gente da base aérea. Mas, de qualquer forma, era uma lancha, acho que era da Marinha. E foi até o navio. Então, aquilo tudo assustava a gente. Eu era uma criança de 6 anos, mas eu prestava muita atenção. Tanto que toda a descrição que eu faço é com a memória daquele período. E policiais marítimos, eram fuzileiros navais e o pessoal da Polícia Marítima, que usavam a farda de mescla azul clara e polainas brancas, o cap e o cinto branco. Eu não podia ver gente com aquele uniforme. Eu ficava com raiva, muita raiva. A minha respiração alterava. Então, assim, quando eles estendiam a mão para ajudar a sair, eu puxava a mão. Eu não queria dar a minha mão para aquela pessoa, porque, para mim, ele simbolizava o que era de ruim. E aí nós subimos as escadas. Para mim também, que eu morria de medo de andar de barco, até hoje. A gente sou santista, andei de navio, tudo isso, atravesso de balsa, mas eu tenho medo do mar. Uhum. E eu tinha pavor, mas fui lá, tranquila, assim, me mantendo, né? Subi aquela escada muito assim, para mim era muito insegura. Minha mãe com a minha irmã, que era pequenininha, no colo, eu e minha irmã, e minha tia estava junto, irmã da minha mãe. E eles, lá dentro, eles estavam com metralhadoras. Então, assim, as visitas eram mulheres, mas as pessoas, então, eram uma mesa assim, eles de um lado e nós do outro, e um policial marítimo ali. E eu observando. Primeiro eu senti dor de cabeça, acho que estava tensa. Meu pai pediu um comprimido, ele trouxe um comprimidinho cor-de-rosa, que eu achei que era melhoral infantil, porque naquela época o melhoral infantil era cor-de-rosa.
Eu tomei o comprimido, achando um absurdo que meu pai tivesse se dirigido àquele homem, que era um policial. Depois, eu, acho que inquieta, pedi para ir ao banheiro. Aí a minha tia me acompanhou. O policial foi na frente. E aí ele forrou o banheiro, porque estava imundo. E isso era um banheiro perto desse salão em que as visitas foram recebidas. Imagine em outros lugares que nós não vimos. Então, assim, essas coisas foram marcantes para mim. Assim como a gente ter que subir a escada, eram mulheres. E, nesse tempo, nós não frequentávamos lugares públicos de calça comprida. Escola, fórum, igreja, tinha que ser de saia ou vestido. Mulher ainda não podia, era proibido usar calça comprida na escola. Eu me lembro que bem depois é que foi liberada, podia usar calça comprida. Então, nós subindo de vestido, saia, e aqueles homens lá embaixo. Então, eu olhava aquilo, para mim era humilhante. Assim, é impressionante porque as pessoas não costumam dar muita atenção para